Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Sexto ano A, B, C e também aos alunos da professora Marta. Essa semana nós vamos trabalhar a classificação do substantivo. Lembra a semana passada que nós trabalhamos o que é um substantivo? Então, são as palavras usadas para nomear seres, objetos, qualquer coisa. Tá? Então, essas palavras são chamadas do quê? De substantivo. E a classificação? O substantivo, ele tem 9 classificações, tá? E nós vamos ver cada uma agora. Então, vamos lá. Começando. Primeiramente, o substantivo comum. O que é o substantivo comum? É aquele que vai nomear todos os seres de uma espécie ou todos os elementos de um grupo. Por isso que o nome dele mesmo já diz comum, é comum a todos. Exemplo, gato, professora, caneta, estojo, tá? Agora, por exemplo, já o substantivo próprio, ele vai especificar um elemento, ele vai particularizar. É aquele sempre iniciado com letra maiúscula. Nome de pessoas, de cidades, tá? Então, por exemplo, Fernanda, Melina, Monte Aprazível. Então, eu trouxe aqui, ilustrado para vocês verem a diferença do substantivo comum e do próprio. Então, quando eu falo menino, é um substantivo comum. Agora, quando eu falo André, estou particularizando. Olha aqui, né? Então, ele é próprio, sempre iniciado com letra maiúscula. Quando eu falo cidade, é comum a palavra cidade. Já Curitiba já é um substantivo próprio, tá bom? Então, vimos aí primeiro o substantivo comum e o próprio. Agora, nós vamos para o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele formado por apenas uma palavra, um elemento. Homem, tempo. Já o substantivo composto, não. Ele é formado por mais de uma palavra. Então, eu falo cachorro quente. Eu tenho aqui 2 palavras. Quando eu falo passatempo, ai, professora, mas é uma palavra só? Não, tá? Ela não é separada com if, mas eu tenho tempo, 2 elementos, 2 palavras. Então, é um substantivo composto. Trouxe aqui também para vocês, a diferença ilustrada aqui, Quando eu falo sol, eu tenho um substantivo simples. Se eu falar girassol, eu tenho um substantivo composto. Por quê? Porque é formado por 2 elementos, gira mais o sol. Flor, simples. Beija-flor, composto, tá bom? Então, essa é a diferença do substantivo simples e do substantivo composto. Próximo, substantivo concreto e substantivo abstrato. Concreto, algo concreto, é aquele que vai nomear seres ou elementos de existência própria, né? Aquele que eu consigo imaginar. Vampiro, água. Já o substantivo abstrato, não. É aquele que eu só consigo sentir. Vai nomear, dar nome a ações, qualidades, sentimentos. Então, quando eu falo amor, ódio, raiva, tá? Então, olha só a diferença aqui, Concreto. Quando eu falo sol, a palavra sol é um substantivo concreto, tá? Eu não consigo imaginar, é uma coisa, uma existência própria. Já quando eu falo alegria, eu consigo ver alegria? Não, alegria é um sentimento. Então, é um substantivo abstrato. Formiga é concreto, é algo concreto, de existência própria. Já quando eu falo força, a força não, tá? Você consegue ver a força? Não. Então, força é um substantivo abstrato, certo? Próximo, substantivo primitivo e substantivo derivado. Primitivo
não é originado de outras palavras. Então, a palavra, ela não se formou através de outra, tá? A partir de outra, não. Tá bom? Então, quando eu falo assim, jornal, é primitivo. Ferro, é primitivo. Tá? Porque não foi formado a partir de outras palavras. Já o substantivo derivado, ele é o contrário. Ele é formado a partir de outras palavras. Ele se originou de outras palavras. Jornaleiro. Jornaleiro é derivado. Por quê? Porque vem da palavra jornal. Ferragem é um substantivo derivado. Por quê? Porque vem da palavra ferro, tá? Então, trouxe aqui também ilustrado para vocês, ó. Substantivo primitivo, ó. Dente. Quando eu falo dentadura, já é derivado. Por quê? Dentadura se originou de qual palavra? Ela vem da palavra dente. Então, dentadura é derivado. Chute. Chute é primitivo. Agora, se eu falo chuteira, chuteira já é derivado. Por quê? Chuteira vem da palavra chute. Então, essa é a diferença do substantivo primitivo e derivado. Tá bom? O último tipo é o substantivo coletivo, tá? Que é aquela palavrinha que mesmo no singular, ela vai indicar um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Por exemplo, biblioteca. Quando eu falo biblioteca, eu estou me referindo ao quê? A um conjunto do quê? De livros. Atlas, mapas, né? Um conjunto de mapas. Então, eu trouxe ilustrado aqui para vocês, ó. Quando eu falo cardume, cardume é um substantivo coletivo, ó. Pode ver, ele está no singular, só que ele se refere a um grupo de peixes. Banda, banda também é um substantivo coletivo. Olha aqui, se refere a um conjunto de pessoas, tá bom? Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, tá? Com substantivos coletivos, ó. Então, aqui eu tenho o substantivo coletivo e faz referência a que grupo? Então, por exemplo, álbum é um substantivo coletivo. Ele faz referência a um grupo de fotografias, de figurinhas, de selos. Arquipélago é um conjunto do quê? De ilhas. Então, eu trouxe aqui, ó, vários, tá? Essa coluna e essa. Depois vocês vão poder estar usando para fazer os exercícios, tá bom? E fazer a leitura para conhecer todos, ó. Biblioteca, conjunto de livros. Discoteca, conjunto de discos. Então, discoteca é um substantivo coletivo. Enxame, esse é bem conhecido, tá? É de abelhas. Bom, então nós temos aqui essa tabelinha com os substantivos coletivos, tá bom? Agora nós vamos para as atividades, certo? Então vamos lá, ó. Exercício 1. Vocês vão assinalar P nas frases que eu tiver substantivo próprio. C quando for comum e A quando for abstrato. Então eu fiz o primeiro, ó. A revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil. Então, a palavra Veja e a palavra Brasil é o quê? Um substantivo próprio, abstrato ou comum? Olha aqui, letra maiúscula, é o nome de uma revista, tá particularizando. E Brasil, de um país. Então, eu tenho dois substantivos próprios. Então, eu coloquei a letra P. E assim vocês vão fazer com os outros, tá? Peixes, aqui a palavra destacado, é um substantivo próprio? Se for próprio, vocês vão colocar P. Se for comum, C. E se for abstrato, vocês vão colocar a letra A, tá bom? Segunda questão, forme substantivos compostos. Lembra que são aqueles formados por duas ou mais palavras? Então, vamos lá. Por exemplo, mão, mão de obra. Então, eu fiz a primeira. Pão, um substantivo composto. Pão de ló. Então, vocês vão criar substantivos compostos a partir desses aqui, tá bom?
Terceira, escreva substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a indicação. Então, vamos lá. Letra A, nome de pessoas que começa com a letra C. Carolina, Camila. Então, podem colocar 3, tá bom, tá? 3 de cada. Nome de cidades que começa com a letra C. Então, vocês também vão colocar. Nomes de animais. Cachorro. Então, vocês vão colocar aí, tá? Mais 2 aí. Nome de coisas. Começa com a letra C. Pode ser objeto, né? Caderno. O que mais? Tá bom? É isso que vocês vão fazer na terceira questão. Aí, na quarta questão, tá falando assim. Considerando as suas respostas no exercício 3, quais foram escritos com letras iniciais maiúsculas e por quê? Então, quais que foram iniciados com letra maiúscula? Nome do quê? Ah, foi o nome dos animais. Ah, foi o nome do quê? Não sei, vocês vão colocar. E por quê? Lembra que tem um tipo de substantivo que sempre é iniciado com letra maiúscula? Então, vocês vão justificar. Próximo, complete as frases. Então, vocês vão completar as frases aqui, ó. Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes de... Nome do quê? Todo mundo sabe. De rios brasileiros. Então, rios. E assim vocês vão completar. Depois de completar essas frases, tá? Vocês vão, na questão 6, reescrever, separando no quadro, tá? As palavras do exercício 5. Tá vendo todas essas palavras? Ó, Amazonas, São Francisco, Tietê, todas que são substantivos, vocês vão separar aqui no exercício 6, em 2 colunas. Os próprios e os comuns, tá? Então, vocês vão ver quais desses substantivos são próprios no exercício 5 e quais são comuns. E vão colocar em 2 fileiras aí, tá? 2 colunas. 7º exercício. Vocês vão reescrever as frases utilizando o substantivo coletivo. Olha o modelo. Os espectadores vaiaram o diretor da peça. Então, qual que é o coletivo, tá, de espectadores? É plateia. Então, a plateia vaiou o diretor da peça. Vocês viram que teve mudança na frase, tá? Eu tive que mudar, colocar o a, agora é singular, vaiou, não é mais plural, tá? Então, eu fiz a letra A para vocês verem também, ó. Os livros estavam destruídos por cupins. Então, qual que é o coletivo de livros? Biblioteca. Então, a biblioteca estava destruída por cupins. Então, você tem que modificar também, tá? O restante da frase para concordar. 8ª questão. Crie substantivos abstratos a partir das palavras abaixo. Olha o exemplo. Fraco, fraqueza. Sutil, sutileza. Então, belo, beleza. Então, vocês vão fazer com todas as outras. 9ª e última questão. Vocês vão numerar as palavras substantivas de acordo com a sua classificação. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui uma fileirinha de 3 palavras. Catavento, pé de moleque, girassol, tá? Então, olha só. Essas palavras são substantivos abstratos, próprios, coletivos, simples ou comum, ou são substantivos compostos? Então, de acordo com a sua classificação, vocês vão colocar um número. Se for abstratos, 1. Se for próprios, 2. Se for coletivo, 3. Se for simples ou comum, 4. E se for composto, 5. Tá bom? Essas são as atividades dessa semana, tá bom? Atenção, os exercícios só responder no caderno. Agora, quanto à classificação, pode copiar no caderno, professora? Pode, tá? Se vocês quiserem copiar toda a classificação, né? O que é um substantivo próprio, o que é um substantivo comum, podem copiar também no caderno para vocês terem, tá bom?
Logo mais vocês terão os livros e no livro tem também toda essa classificação. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bom, boa semana e bons estudos!